Eu estou aqui, por dever de ofício, estou aqui substituindo o eminente presidente conselheiro Kaiser, Alberto Tanús, que por motivo de saúde está aguardando repouso por ter sofrido um acidente automobilístico. Ah, tá gravando já? Não, ele teve uma intervenção cirúrgica odontológica, mas o acidente foi aí, um percaute da namorada. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Estamos iniciando a reunião pública regulatória do Conselho Regulador da AGR, 55ª sessão ordinária, no auditório Augusto Brandão Cunha, AGR, 13º andar, dia 27 de 6 de 2012, às 15 horas. Passo a palavra aqui ao gerente executivo para que ele leia a pauta em questão. O item 2, leitura e discussão da ata da 54ª reunião regulatória do Conselho Regulador da AGR, datada de 20 de junho de 2012. A ata foi previamente entregue e eu pergunto se há alguma coisa a ser alterada, modificada. Bom, vamos submeter à votação, então, a ata da reunião regulatória do Conselho Regulador da AGR, 54ª sessão ordinária, do dia 20 de junho de 2012. Solicito aos presentes sua atenção, por favor, para... Em caso de não haja nenhuma alteração, nenhuma correção, nenhuma emenda à ata, que nós aprovemos sem necessidade de ler. Todos concordam? O eminente conselheiro José de Paula Moraes concorda? Meu consultor jurídico. Então está aprovada a ata, senhor secretário executivo, por favor. Próximo assunto da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Conselheiro Danilo, por favor. Boa tarde. A gente pode estar discutindo o 3.1, o 3.2 e o 3.3. O 3.1, 2 e 3, que é o mesmo interessado e o assunto é o mesmo. Se não houver impedimento, a gente podia discutir o 3.1, 3.2 e o 3.3, ok? Esses processos são autos de infração em desfavor da Aviação Araguarina Limitada por interromper serviço autorizado da AGR, autorizado pela AGR. O primeiro é da linha 113, Piranhas, Goiânia, e os outros dois Iporara a Garças. Nos três processos, o artigo infringido foi o 12, o inciso 7 da resolução 297. A interessada apresentou defesa na Câmara, que foi apreciada, mas o auto foi mantido. Ela foi notificada e apresentou recurso aqui no Conselho. A gente observa que os requisitos do recurso estão presentes. E no mérito aqui do recurso,
são no seguinte sentido: o conteúdo do recurso propriamente dito não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação dos autos de infração, pois não obstante tenha alegado a empresa recorrente que obteve a paralisação da prestação de serviço pelos motivos acolhidos pela GR, não demonstrou em momento algum tal fato, ônus este que lhe competia. Ao contrário, o quadro de horários às folhas tais e despacho às folhas tais noticiam situação absolutamente diversa da aduzida pela autuada. Então tem a manifestação de que não foi pedida a paralisação dessas linhas. Então é o brevíssimo relatório. Estou aprendendo com os colegas. Super breve, conselheiro. Pode votar? É suprimir viagem. É, suprimir viagem. É o artigo 12, inciso 7. Uhum. Em discussão, então. Conselheira Ana Carolina, naturalmente, terá alguma observação a fazer? Já fez? O voto em votação. Pelo exposto e haja visto que consta dos autos, bem como do pronunciamento da SUPAIP, e restou acatado pela gerente jurídica, voto pela manutenção dos autos de infração, dos processos do 31, 32 e 33 da nossa pauta. Conselheiro Felício. Conselheira Ana Carolina. Conselheiro José de Paula de Moraes. Também voto com o relator. Processos 8038, 3589 e 1379. Conhece do recurso e mantém os efeitos da auto-infração. O processo do item 3.4 também é uma auto-infração, desfavor da Itatur Transporte Passageiros e Turismo Limitada. Foi infringido o artigo 56, inciso 1 da Resolução 05, por realizar o transporte de passageiros sem licença expedida pela GR. Notificada, ela não apresentou defesa na época à então diretoria executiva. Depois notificada, ela deixou de apresentar recurso um ano e 6 meses depois ela apresenta um pedido de revisão. Então isso aqui é pedido de revisão. Aqui no pedido de revisão, o processo tinha corrido a revelia, ela alega o seguinte: que opinou pela... Vez que a empresa quedou-se inerte nas duas oportunidades oferecidas ao contraditório e ampla defesa, não cabendo neste caso a revisão apresentada, somente caberá a revisão contra... não, esse aqui é o que o jurídico disse aqui. Deixa eu ver o que ela falou na revisão, no pedido aqui. Esse tem uma peculiaridade que era daquele prazo dos 30 dias também. Ela alegou isso aqui no pedido de revisão, que era o prazo dos 30 dias. Ela alega que e o jurídico diz que manifesta pela manutenção, uma vez que se trata de prazo impróprio, cujo cumprimento não acarreta a sua nulidade. Aqui na fundamentação, se vocês quiserem eu leio, mas é aquela fundamentação que a gente já discutiu a respeito dos prazos dos 30 dias, que a gente já tinha discutido aqui outras vezes. E aí, quanto ao pedido de revisão à hora apresentada e conforme a manifestação da gerência jurídica constante dos autos, temos que a autuada não trouxe novos elementos que modificariam a decisão já proferida, nem circunstâncias relevantes que justifiquem a alteração da penalidade aplicada. É o relatório. Os 30 dias. Ela foi à revelia, não apresentou defesa nem recurso. Depois, 1 ano e 6 meses depois, ela entra com pedido de revisão alegando os 30 dias. Alegando os 30 dias. Que foi mais de 30 dias. Entendeu? E os 30 dias não foi... O relatório foi 19 de novembro. E o auto foi 22 de dezembro. Então foi assim, 2 dias. 3 dias. Entendeu? De 2008.
Ok? Pode votar? Ok. A gente já discutiu muito, amplamente na Câmara Setorial do Transporte, inclusive essa questão dos 30 dias. Conselheiro, eu acho que não tem mais nem o que... O voto é à vista de todo o exposto e pelos pronunciamentos, o voto é pela manutenção e prosseguimento do procedimento de cobrança da penalidade imposta. Então negou o pedido de revisão, né? É. De frente ou de costas? Todo jeito é ruim, negócio de curvar. Não trabalho com esse artigo, não. Vai fora. Eu não me curvo. Bom, o próximo item é o 3.5. São os processos da NTT. São um pouquinho diferentes do que a gente costumava ver aqui no Conselho, né, que agora estão vindo aqui para o Conselho, mas como o nobre presidente, a nobre conselheira, o Zé de Paula e o nosso, né, o nobre conselheiro e o nosso nobre diretor de transporte estão familiarizados com esses processos, acho que não vai ter dificuldades. Novidade é só no Conselho. Esse primeiro processo 3.5 é uma auto-infração em desfavor da empresa Marcos César de Oliveira ME, haja visto o convênio de cooperação técnica nosso com a NTT, por praticar ato de desobediência ou oposição à ação da fiscalização no percurso de Curvelo, Minas Gerais, Caldas Novas, Goiás, em 15/6 de 2010. O artigo infringido foi o artigo 1º, inciso 4, a linha R da Resolução 233 de 2003 da NTT, que diz praticar ato de desobediência ou oposição à ação da fiscalização. Notificada, a empresa suprastada apresentou defesa tempestiva, alegando em suma que, abre aspas, o agente penalizou equivocadamente com a notificação, pois o agente, no momento em que estava lavrando a penalidade, o motorista, ao tentar argumentar com o agente a tentativa de explicar o equívoco da lavratura da penalidade e o motivo do atraso da viagem, o mesmo agente acabou por interpretar erroneamente e levar para o lado pessoal, e penalizou mais ainda com a penalidade, que é o 418, praticar atos de desobediência ou oposição à ação da fiscalização, requerendo, portanto, que o presente auto de infração seja julgado insubsistente e posteriormente arquivado. O SUPAIP manifestou-se pela manutenção, e aí subiu para o Conselho para a gente relatar. Então, aqui no relatório, o pessoal fala o seguinte: o preposto da empresa, senhor Fábio, tal, estava praticando atos de desobediência ou oposição à ação da fiscalização, pois foi orientado pelo fiscal que sua licença estava irregular, estando fora do itinerário. O mesmo, não satisfeito, começou a se alterar, dizendo que o que o fiscal estava falando não procedia, não estava correto e que podia liberar o veículo, pois estava sendo muito rigoroso. E quando o fiscal foi explicar ao outro motorista, o senhor Fábio disse para ele, o fiscal, ficasse quieto, que a conversa era entre os dois. Então foi uma discussão do motorista com o fiscal. Eu acho que infelizmente na nossa resolução não tem isso, né? Mas da NTT tem. É o breve relatório, senhor presidente. Em discussão? Discutir, você vai levar o tabu. Conselheira Ana Carolina? Nenhuma manifestação de Vossa Senhoria? Conselheira Zé de Paula? Já fiz a verdade. Voto.
Então, pelo exposto e a juízo consta dos autos, bem como do parecer da SUPAEP ratificado pela gerente jurídica, voto pela manutenção do auto de infração. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator, por unanimidade. Curva-se de novo. Não. Aí vai não saber que assim. Só simplão. Eu senti. Acho que ele não vai me perdoar nunca, mas ele não foi. Ele tem que pensar aí. Conselheira Ana Carolina, a recomendação do Kaiser é que eu sempre consulte Vossa Senhoria para saber sua posição. É o mesmo enfermo. É uma defesa. Próximo. É o 36. Esse é um auto de infração em desfavor, lavrado em desfavor de LC dos Santos Silva Turismo ME, com convênio nosso com a NTT, por executar serviço de transporte interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão no percurso Goiânia-São Luís, do Maranhão, em 12 de 5 de 2010. Foi infringido o artigo 1º, inciso 4 da linha A da Resolução 233. Aqui na defesa que ela apresentou dentro do prazo legal, ela alega, em suma, que, abre aspas, o veículo possuía todos os documentos legais, conforme a resolução da NTT, e a autorização de viagem, conforme segue em anexo. Alega ainda que o fiscal não tem prova que o veículo não possuía autorização ou permissão, requerendo, portanto, que o presente auto de infração seja julgado insubsistente e posteriormente arquivado. A SUPAEP manifestou pela manutenção. A gente observou aqui o seguinte, que o conteúdo da defesa não trouxe elemento que subsidia uma anulação, porque quanto à alegação de que possuía todos os documentos exigíveis e que o agente fiscal agiu com suposta má-fé, não trouxe prova em que se fundamenta. Ao contrário, ela apresentou aqui, na verdade, junto com a defesa, uma autorização de viagem para o período de 2 a 5 de 5 de 2010, quando a abordagem fiscal se deu em 12 de 5. Ela apresentou aqui uma autorização para 2 a 5 de 5 de 2010. A abordagem fiscal foi dia 12 do 5, depois. Uma semana. Então, assim, considerando a fragilidade das alegações, tendo em vista a presunção de veracidade dos atos praticados pelo fiscal, como servidor público, temos que ressoar juridicamente fundamentado a autuação lavrada. É o breve relatório. Em discussão? Por favor, conselheiro, lê o voto. Pelo exposto e a juízo consta dos autos, bem como parecer da SUPAEP ratificado pela gerente jurídica, voto pela manutenção do auto de infração, constando os autos. Conselheiro Feliz? Conselheiro José de Paula? Eu também. Então, votamos pela... Não me curvo, mas voto com ele. Isso. Eu me curvarei aos argumentos do conselheiro Danilo, porque ele é o eminente conselheiro que sabe prolatar o processo. E relatar também. Isso. Relatar O 37 é o auto de infração em desfavor da Ana Maria Rodrigues da Cruz e Companhia Limitada. Ele faz tão bem que eu acho que eu tinha que estar na Câmara de Transporte. Não, você vai lá para você aprender, rapaz. Tem que aprender também. Tão bem sobre transporte. Fala lá, perpetuado. Aí, Não, já botou, acabou. não. Aí abre uma discussão, porque ela é da Câmara de Transporte. Abre uma discussão entre os dois para saber quem é. Bom, então, de acordo com o nosso convênio com a NTT, foi lavrado o auto de infração, por não adotar as medidas determinadas pela ANTT, o órgão conveniado,
objetivando a identificação dos passageiros no embarque e o arquivamento dos documentos pertinentes, no percurso Trindade a Bom Jesus da Lapa, Bahia, em 30 de nove de 2009. Foi infringido o artigo 1º, inciso 2, a linha F da Resolução 233. Aqui na alegação, que foi apresentada dentro do prazo, ela diz, em suma, que, abre aspas, recebeu a notificação de autuação para apresentar defesa prévia fora do prazo, fato que fere o Código de Trânsito Brasileiro. Esse é o artigo 281, inciso 2, que dispõe do prazo máximo de 30 dias para que o órgão autuador faça expedir tal notificação ao proprietário do veículo, sob pena de arquivamento do auto de infração, e tal procedimento não foi adotado pela ANTT. Requer, portanto, o cancelamento do auto de infração e a baixa das penalidades, constante na notificação. Aqui a SUPAIP manifestou pela manutenção, normal prosseguimento do feito, é acatado também pela gerente jurídica e veio para nós aqui no conselho. A gente observa que a autuada cumpriu aqui os requisitos da defesa. Quanto ao mérito, aqui a gente observa que a autuada não trouxe elemento que justifique a anulação do auto, restringindo-se a apontar situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Quanto à fundamentação da defesa, baseada no CTB, os argumentos ali apontados não se aplicam, no caso em tela, em face da existência de legislação específica da agência reguladora que rege a matéria, e essa não estipula prazo mínimo para a expedição de notificação após a autuação. Assim, considerando a fragilidade nas alegações interpostas pela autuada e tendo em vista as fotos anexas ao relatório de autuação, que comprovam a existência de rasuras nos nomes dos passageiros e nos números das documentações dos mesmos, temos que restou juridicamente fundamentada a autuação lavrada. Em síntese, é o breve relatório. Em discussão? O conselheiro pode ler o voto? Pelo exposto e haja visto que consta dos autos, bem como do parecer da SUPAIP, ratificado pela gerente jurídica, voto pela manutenção do auto de infração. Conselheira Ana Carolina. Isso aqui, quer dizer isso aqui? Conselheiro Feliz. Conselheiro José de Paulo Moraes Filho. Voto com o relator. Com o relator. Por unanimidade. Aprovado. O 38, pega no pé, né? Gostou da expressão. O perigo é ele usar. O perigo é ele usar. O perigo é ele usar. Ele gostou da expressão. O processo 2010, final 4621. Também o auto de infração, lavrado em desfavor da empresa Expresso São Luís Limitada. Haja visto convênio de cooperação firmado, de cooperação e apoio técnico operacional firmado entre a AGR e a ANTT, por não portar no veículo o formulário de reclamação de danos ou extravio de bagagens, no percurso de Cuiabá, Mato Grosso, a Ribeirão Preto, São Paulo, em 22 de 6 de 2010, tendo a empresa segundo auto de infração infringido o artigo 2º, inciso 1, a linha H, da Resolução 3075 de 2009 da ANTT. A linha H fala o seguinte: não portar no veículo formulário para registro de reclamações de danos ou extravios ou extravio de bagagens. Notificada, a empresa apresentou defesa tempestiva, alegando, em suma, que, segundo o artigo 8º, parágrafo 2º da Resolução 1432 de 2006, a reclamação de dano ou extravio deverá ser feita ao término da viagem, onde se verifique Então ela alega que, de acordo com o artigo aqui da resolução de 2006 da ANTT, a reclamação de dano ou extravio deverá ser feita ao término da viagem,
onde se verifique o desembarque do passageiro, em formulário próprio fornecido pela transportadora. Desta forma, entende que cabe ao passageiro fazer a reclamação ao final da viagem, podendo a mesma ser realizada no guichê da empresa ou na ausência de guichê pelo próprio motorista, tendo em vista que a viagem não pode ser interrompida. Requer o cancelamento do presente auto de infração. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção, manifestação acatada pela gerente jurídica. Então o processo veio para nós aqui no Conselho da análise e observamos que cumpriu os requisitos da defesa. Entretanto, no concernente ao conteúdo da defesa apresentada, temos que a autuada não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração, uma vez que o decreto 2521 de 98, que dispõe sobre a exploração mediante permissão e autorização de serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, em seu artigo 56, parágrafo 3º, diz que o veículo só poderá circular portando os documentos exigidos na legislação de trânsito, os formulários para registro das reclamações de danos ou extravio de bagagem, etc. Não restando dúvida alguma que o referido formulário é documento de porte obrigatório durante a viagem. Assim, considerando a fragilidade das alegações interpostas pela autuada e tendo em vista a presunção de veracidade dos atos praticados pelo fiscal como servidor público, temos que restou juridicamente fundamentado a autuação lavrada. As folhas 2 dos autos. É o breve relatório. Então, esse aqui a tipificação da resolução da NTT é não portar. Por mais que seja a justificativa dele aqui na defesa é até pertinente, né? Porque ele fala assim, não, mas é o relatório de extravio ou de dano na bagagem é feito só no final. Pode ser feito com motorista ou no guichê. Mas é porque a resolução fala, claro, essa resolução é de 2009. Depois, inclusive, dessa resolução que ele está citando aqui, que é não portar no veículo formulário para o registro de reclamações de danos ou extravio de bagagens. É o breve relatório. Complicado, né? 3075 é de 2009. Em discussão? Conselheira Ana Carolina? Então, por favor, leia o voto do senhor conselheiro. Pelo exposto e haja visto que consta dos autos, bem como do parecer da SUPAIP, ratificado pela gerente jurídica, voto pela manutenção do auto de infração constante dos autos. Conselheiro Feliz? Conselheira Ana Carolina? Conselheira Paula? Eu também? Ok. Item ponto 4. Apresentação e discussão de processos em defesa a ser relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Bom, presidente, esses processos são aqueles sem defesas, foi dada oportunidade, foi devidamente notificada. Acho que foi 1 ou 2, foi por edital, não foi encontrado o endereço, mas tem a cópia do edital publicado no Diário Oficial da União. Quem faz a notificação é a própria NTT. E todos constam aqui a declaração de que não foi apresentada a defesa. Tem o termo de não apresentação de defesa. Então, de acordo com essa situação, por não ter sido apresentada a defesa, configurando a revelia, meus votos nesses processos são pela manutenção dos autos de infração constantes dos autos, do item 4 da nossa pauta aí. A apreciação seria em bloco, então? Todos do item 4. Em votação. Como se manifesta a eminente conselheira Ana Carolina? Como se manifesta o eminente conselheiro José de Paula Moraes Filho? A favor do voto relatório. Voto com o relator. Isso. Pronto? Ok. Próximo. Item ponto 5. Apresentação e discussão de processos com recursos a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Eu queria, se fosse possível, também relatar em bloco, que pese as diferenças em
de algumas circunstâncias, mas eu posso ir falando aqui por causa da semelhança da defesa, né? E como são processos também recorrentes aqui à nossa apreciação, eu queria essa autorização, se não houvesse nenhum empecilho. Eu vou submeter a sua proposição ao plenário do Conselho. Não tenho essa autoridade que o senhor está atribuindo à minha pessoa. O senhor falou que era Kaiser substituto. Então... Conselheiro Felício? Conselheira Ana Carolina, sua manifestação? De acordo. Eu também estou de acordo. Vamos lá. Processo 2009-51-2008. Interessados, todos são em desfavor da empresa Viação Araguaína. Esse por Viação? Araguarina. 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 Daquele que comeu o Araguarina. Eu encolhi o nome, né? Por suprimir viagens sem prévia autorização, nesse primeiro, da linha 1008, Goiânia-Anápolis. O segundo, processo 2009, final 0484, por suprimir viagens sem prévia autorização da linha 1008, Goiânia-Anápolis. E o processo 2009, final 6981, por interromper serviço sem autorização da linha 1600, Bom Jardim de Goiás, Aragarças, que é aquela semelhante aqui. Processo 2009, final 7997, em favor também da Viação Araguarina Limitada, por interromper serviços sem autorização na linha 600, Iporá, Aragarças. Novamente, o processo 2009, final 6613, por interromper serviço sem autorização na linha Iporá, Aragarças, a linha 600. Finalmente, processo 2009, final 7759, por alterar o esquema operacional sem autorização da GR, operando em itinerário não autorizado, fazendo acesso à cidade de Mara Rosa, na linha 087, Minasul, Goiânia. Senhor conselheiro, só um minutinho. É 7758 ou 7759? 7758. Eu falei errado? Então, desculpe. 7758, em desfavor da empresa Viação Araguarina Limitada. Esse aqui, último, com uma situação interessante, que na maioria dos outros autos aqui é por não entrar na cidade, né? Não parar no terminal. Agora essa aqui ela faz uma parada numa cidade que não está no itinerário. Em todas elas, a empresa apresentou defesa tempestivamente, alegando que o auto não tem validade, alegando que o prazo de defesa não foi cumprido e que, por isso, está prejudicado o auto de infração. E nenhum dos autos, nenhum dos processos tem uma justificativa que realmente balize a anulação dos referidos autos de infração. É o breve relatório. Em discussão. Eu falei recurso, não falei não? Defesa, recurso. Tá certo. Tem que fazer direito tradução. Também. Ela disse para o senhor que está prestando atenção no que você fala. Realmente. Em discussão. Por favor, conselheiro José Paulo, pode dar o voto. Tendo em vista o que consta nos autos, considerando os pareceres da SUPAIP acatados pela gerência jurídica e as decisões da Câmara Setorial de Transportes, meu voto é pela manutenção dos autos de infração em desfavor de Viação Araguarina Limitada. Conselheiro Felício? Conselheira Ana Carolina? Conselheiro Danilo? Eu também. Cansado. Apoiado. Araguarina.
É Araguarina, porque esse pessoal aqui, a história é interessante porque o pessoal é de Araguari, Minas Gerais, então essa é Araguarina. Item 6. Apresentação e discussão de processos sem defesa a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Sem me eximir da responsabilidade do trabalho a mim conferido, eu também queria autorização para relatar em bloco, haja visto que não há apresentação de defesa e todos eles, então, são considerados a revelia. Eu, aproveitando o ensejo e considerando que tenho 5 processos aqui também sem defesa da NTT, sendo a GR a primeira instância, eu consideraria a possibilidade de incluir no seu bloco para desfilar na Marquês de Sapucaí. Sendo o bloco da pauta, não tem problema, você pode incluir o bloco da pauta. Quiser. Meu bloco. Alguma objeção, senhores conselheiros, sobre a inclusão dos processos, que eu tenho 5 processos também da NTT sem defesa, quer dizer, processo à revelia, para incluir no bloco dos processos sem defesa do conselheiro José de Paula Moraes Filho. Uma votação só. Perfeitamente. O voto é pela manutenção dos autos de infração que foram lavrados pela GR. O meu é semelhante. Haja vista não apresentação de defesa e os pareceres da SUPAI acatados pela gerência jurídica. Os votos são pela manutenção dos autos de infração. Então, nesse item seria incluso o item 6, né? Relatados pelo conselheiro José de Paula, e o item 7 dos processos também da NTT sem defesa, isso, relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Exato, são os 2 blocos. 5. Né? Em votação. Em votação. Eu voto pela manutenção dos autos, dos processos relatados pelo conselheiro José de Paula e também os relatados pelo conselheiro José Duarte, de acordo com os votos dos respectivos conselheiros. Perfeito. Conselheira Ana Carolina, por favor. Voto com os relatores. Conselheiro Danilo Guimarães. Também voto com os relatores. Então, o conselheiro José de Paula foi o relator. Eu, por extensão, eu voto com acompanho o relator José de Paula. Bom, então no item 6 e 6 e 7 foram mantidos os autos de infração. Pronto. Próximo item da pauta. Item 8, outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. Senhores conselheiros, tem alguém que queira fazer alguma manifestação sobre... Conselheira da Carolina, por favor. Eu tenho certeza que você tem. Não sei se você quer. Tenho. Então. Só para contribuir com os outros conselheiros, já pode ser até que eles tenham pesquisado já que todos agora estão vendo a NTT, cada vez mais a gente tenta evoluir, avançar, né, na relatoria dos processos da NTT, que dão um pouquinho muito de trabalho para a gente. A gente discutiu na Câmara sobre a questão do para-brisa, como equipamento obrigatório ou não, já está em diligência jurídica para ver essa questão. E aí tem uma resolução que diz a respeito disso e eu vou passá-la para vocês, bem como uma consulta de cinto de segurança. Só para ficar com vocês, com as Ludmilas aí, para consulta, né, caso vocês tenham alguma dúvida. A NTT. São todos da NTT. E a outra questão só comunicando, a gente está finalizando a Câmara de Transporte, e aí eu vou fazer um relatório das principais dificuldades, assuntos a discutir, assuntos pendentes que foram para a gerência jurídica e que ainda estão pendentes de gerência jurídica para os próximos conselheiros que vão assumir transporte, só para vocês saberem
É porque senão discute tudo de novo e não adianta. Ou senão nem precisa colocar em pauta, já, Amanda, que são alguns pontos específicos que eu vou passar para vocês. Tá? E mais nada? Mas você tem um outro assunto que naturalmente passará. Tem não. Tem, sim, senhora. Hoje. Foi motivo hoje da... Ah. Do lixo? Da lixeira? É. Não quer se pronunciar, não? Não, aí quando o Humberto vier aqui, aí eu passo. Né? Ah, tá bom. Acho melhor. Eu não mereço essa deferência, não. Já entendi. Desde que o eminente conselheiro presidente retorne à rotina que ela vai fazer a apresentação. Muito obrigado. Oh. Só para matar a curiosidade dos demais conselheiros, é o seguinte: ela recebeu uma incumbência do conselheiro presidente para relatar uma proposta de apresentação pela GR, né, do encaminhamento da lei sobre a obrigatoriedade dos ônibus terem os recipientes para depósito do lixo, mas de forma selecionada, né? E aí, quer dizer, nós levantamos uma série de questões lá. Evidentemente, esse não é um tema fácil, porque implica numa série de coisas, e a conselheira está preparando a sua tese para apresentação ao plenário do Conselho, mas na presença do grande Kaiser, presidente. Não, ficaria triste, não. Só finalizando esse assunto, eu já manifestei, é um assunto bem amplo que vai depender ainda de discussão. Falta ainda as propostas anexadas por parte dos empresários, né, que são os maiores envolvidos no processo, e o presidente solicitou uma manifestação, e nós hoje finalizamos no sentido de pegar as opiniões dos demais membros, e ficou do representante das operadoras colocar a parte por escrito, né, as sugestões, e ficou pendente ainda de várias discussões sobre o assunto, que a gente precisa discutir depois, mas a manifestação já está pronta mesmo, porque a Câmara não está definida. Fazer a seleção, né? Selecionar, fazer a seleção. Seria uma para orgânica e seria uma para... Lá tá bem explícito assim, ó, lixeiras com coleta seletiva dentro do ônibus. Então, assim, a sugestão... Dentro do ônibus. A sugestão da minuta... é para um orgânico, um reciclável, como acontece em vários outros lugares. Porque se colocar um de lata, um de plástico... Bom, a discussão é ampla. E aí eu já fiz a minha manifestação com várias ponderações e já estou finalizando. Inclusive, já vou enviar o processo, porque acabou a Câmara, eu não posso mais, né? Nem tem jeito. Mas a gente vai voltar a discutir isso. Inclusive, a gente vai voltar na reunião da Câmara para discutir isso. Foi um pedido. Foi um pedido dos demais membros da Câmara. A GR vai se antecipar às decisões da Rio +20 e da Rio 92 para apresentar ao mundo uma fórmula de proteção à natureza e ao meio ambiente. Isso é louvável. E a conselheira Ana Carolina é responsável por relatar esse processo. Aí os demais membros pediram para manifestarem definitivamente após a manifestação das empresas. Isso. Então a gente vai voltar a discutir isso. Por isso que eu nem coloquei aqui, porque está engatinhando a discussão ainda. Se a senhora queria levantar uma questão. Conselheiro Felício, por favor. Eu quero, só para lembrar, porque eu estou de férias esse mês que entra agora. Bom proveito. Espero que o senhor vá até Luiz Alves. Luiz Alves? É um bom lugar para... Eu também espero. Né? Porque no final no início de abril, né, pediram para a gente fazer as programações de férias, e aí eu fiz para julho. Eu estava lembrando disso ontem. As crianças. Mas aí só um comentáriozinho à parte, assim,
Hoje a coisa aqui está pegando, né? Um perdeu a nobreza, o outro perdeu a deferência. Agora, desse um desconto, porque a conselheira Ana Carolina, desliga esse troço aí. Vamos encerrar, não havendo mais assunto a tratar, vamos encerrar a reunião.